Bom, muito boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado aí, Ananda, Blueprint, pelo convite. Uma grande honra. Agradecer também aí a flexibilidade na agenda. Eu tive que, de última hora, cumprir a agenda em Brasília e agradeço aí a cordialidade de ter alterado. Bom, o que eu queria contar para vocês hoje aqui é, basicamente, contar uma história sobre como foi a nossa experiência na BRK no mundo do ESG, mas também não me proponho aqui a falar de coisas boas, né? Eu quero falar de frustrações, de erros e frustrações que nos ajudaram a moldar o caminho até a gente chegar, depois eu concluo com o case, a transformar a área, a concepção da área, como um braço importante da tesouraria da companhia. É um braço importante na atração de recursos, obrigado, para a companhia. Então, eu costumo dizer que a primeira frustração, a primeira frustração no meu convívio com ESG foi quando eu resolvi fazer um doutorado em mudanças do clima, né? Eu fui expulso de casa, eu morei 10 anos na Europa, expulso é uma brincadeira, mas eu fiquei 10 anos na Europa fazendo toda a minha formação superior lá, e fiz o MBA primeiro e depois eu me apaixonei pelo tema de mudanças climáticas e me matriculei no doutorado. E meu pai, quando eu falei para o meu pai aqui no Brasil que ia fazer um doutorado de mudança climática, ele me disse: mas caramba, você vai fazer um doutorado sobre uma coisa que não existe? Estou falando isso em 2007. Isso não existe, assim, isso não adianta. Quando tem ano que chove muito, tem ano que chove pouco, tem ano que não chove, isso é natural. Então, caramba, você vai gastar 10 anos da tua vida, um bom tempo fazer um doutorado para estudar algo que ninguém acredita. Bom, felizmente eu não obedeci o meu pai, já estava muito velho para isso, e fiz o doutorado, e a minha angústia, que culminou com a minha tese doutoral, era quantificar nesse caso específico, a poluição. Como é que eu quantifico economicamente a poluição? Como é que eu analiso? Aí foi iniciando com o caso dos incineradores de Paris. Não sei se vocês conhecem, Paris, eu morei bastante tempo lá. Paris, no final dos anos, meados dos anos 90, enfim, até nos anos 80, todo o resíduo da cidade ele era incinerado, tinha uma série de incineradores ao lado, então o resíduo sólido era incinerado. Aquilo, por um lado, resolvia o problema da geração de resíduos da cidade, por outro, gerava uma poluição absurda na cidade. Na Île-de-France, né, que é aquela bola ali no meio, super concentrada, e começaram a estudar, eles criaram dentro do núcleo, na École des Mines, que era estudar o quanto que a poluição dos incineradores produziam de externalidade para o conjunto da sociedade. Então, eles identificaram que, no final, era muito mais fácil fechar os incineradores, fazer uma coleta, uma destinação adequada de resíduos, investir em plantas de tratamento, que saía muito mais barato socialmente. Foi uma análise de custo-benefício com caráter social. Então, eu transpus isso para a realidade brasileira, olhando um pouco toda a nossa produção de energia elétrica, com termoelétricas, termoelétricas a carvão, etc., e mostrando que, socialmente falando, com os valores em reais, era melhor fazer, em alguns casos, o repowering de algumas estações, que, no conjunto, em termos de gastos com saúde, do SUS, etc., era muito mais vantajoso. Então, essa é a grande provocação, né, da minha trajetória, era dizer como é que isso se conecta com o core business, né? É importante reputação, é importante tudo isso, importante, mas como é que a empresa entende a sustentabilidade não como um elemento único, exclusivamente reputacional, mas como é que ela consegue gerar valor. Tá? Isso foi particularmente difícil no começo na BRK, eu já começo a falar de frustrações. Tá? Uma operação bastante capilarizada, com características territoriais e contratos muito específicos. Então, eu tenho um contrato de PPP na região metropolitana de Pernambuco e tenho um contrato de concessão plena de água e esgoto em Limeira. A BRK é uma companhia privada de saneamento básico, controlada pela Brookfield, que é um fundo canadense. Então, tem características muito diferentes no território. São 16 milhões de clientes no Brasil todo, com contratos diferentes, como eu acabei de falar,
com desafios diferentes. Então, o desafio que eu tenho em Pernambuco, ele não é o mesmo desafio que eu tenho em Maceió. Em Maceió, o ESG se conecta muito mais com perdas de água, um trabalho massivo para reduzir perda de água. Em contrapartida, em Recife, o meu desafio é incluir população de baixa renda na rede de esgoto. Então, o começo foi difícil para como é que eu consigo adaptar o programa de sustentabilidade às realidades locais da operação e que não seja entendido, como foi no começo, algo de consumo paulista. No início, quando a gente começou a fazer relatório de sustentabilidade, participações em impacto global, em fóruns, a operação não entendia muito bem, mas espera aí, o que é que esse cara me ajuda aqui com o meu problema de perda de água? O que é que esse cara me ajuda aqui? Cadê um programa para eu incluir a última milha da população na tarifa de esgoto? Então, isso não conecta. Isso é uma coisa para falar com o mercado paulista. Então, esse foi um grande desafio na operação capilarizada. E isso, se a gente olha do ponto de vista histórico, né, de fato, os altos e baixos que nós vivenciamos na BRK conecta com o que essa agenda, ao longo dos anos, também vivenciou. Se vocês olharem rapidamente aqui nesse infográfico, nós vamos ver, historicamente, momentos que a gente estava bombando nessa agenda, como mais recentemente ali nos idos de 2021, com as cartas da BlackRock, e tem momentos como agora que a gente está meio cabisbaixo. Então, isso foi uma tônica nessa agenda. Em alguns momentos, meu pai dizia que ele tinha razão, em outros momentos, ele dizia que ele não tinha razão. Felizmente, hoje em dia, ele já se converteu. Pelo menos eu consegui convertê-lo. E um momento muito emblemático da história, né? A revista The Economist, que é uma publicação que eu gosto muito de ler, quem não acompanha, eu recomendo. Em 2005, ela solta uma edição dizendo que tudo isso de sustentabilidade é uma besteira, que isso serve para distrair. Essa edição dela é emblemática, em 2005 e 2019. Tudo isso de sustentabilidade é uma besteira, isso serve para desviar a atenção da companhia naquilo que ela sabe fazer de melhor, que é gerar resultado, gerar lucro. Isso em 2005. Aquilo gerou um pânico em quem estava no mundo sustentabilidade. Eu estava fazendo o mestrado naquele momento, falei, caramba, o que é isso? Uma revista que eu adoro, falando que tudo que eu penso, que eu falo, não serve para nada. Felizmente, a The Economist, em 2007, ela muda radicalmente de opinião e solta uma segunda edição dizendo Just Good Business. É apenas um jeito adequado de fazer negócio. Então, foi uma agenda de muitos altos e baixos, né? E isso foi, ao longo dos países, nas nações, as pessoas foram se dando conta que as grandes corporações e as empresas precisam ter uma agenda de sustentabilidade, uma agenda ESG, como queiram denominar, que pudesse não só gerar valor para o próprio negócio, mas que também pudesse gerar valor compartilhado para o conjunto da sociedade. E isso é verdade quando a gente olha nessa comparação, diria até grosseira, mas que serve para a gente refletir, quando a gente pega a receita das empresas e mistura com o PIB dos países, o PIB seria a receita dos países, a gente olha que entre os 50 maiores, 22 são empresas. Então, eu tenho empresas aqui que faturam mais. Se a gente olhar, por exemplo, o Walmart, ele, em termos de receita, ele tem muito mais do que a Suécia, por exemplo. E isso chama as empresas à responsabilidade, e por isso que o Kofi Annan, quando perguntado por que criar o Pacto Global, ele fala que quem tem o poder tem a responsabilidade. Então, essa foi uma agenda que chama as empresas, no primeiro momento, à responsabilidade, depois elas transcorrem mais para o mundo de risco, eu vou falar um pouco adiante. Então, aqui eu quero dizer o seguinte, os 10 momentos, né, os 10 passos que eu diria, aqui fazendo alusão aos 7 passos das pessoas altamente eficazes, aqui são os 10 passos de uma agenda ESG eficiente conectada com a nossa experiência. Assim, todos esses 10 passos aqui foram coisas que nós sofremos. Tá? O primeiro é
que isso é fundamental quando a gente for olhar o que a gente vai fazer em sustentabilidade, entender da onde vem a pressão para fazer essa agenda ou da onde vem o incentivo. Quem é que está tracionando? Quem é que quer fazer isso? É o acionista? É uma pressão mercadológica? De onde é regulatória? De onde é? Isso é muito importante para o primeiro passo do programa, senão a gente cria algo que ninguém entende. Foi o exemplo que eu dei lá atrás das nossas operações. A gente entendia no início que o importante da agenda era fazer o relatório de sustentabilidade, e o meu colega no Maranhão dizia, espera aí, mas, caramba, eu estou sofrendo aqui com perda de água, como é que você ajuda a gente atrair recursos para combater perda de água? Então, esse é um grande momento. Depois, olhar os temas materiais de uma maneira muito focada. Nossa primeira matriz de materialidade e depois a cesta de indicadores tinha mais de 50 indicadores. Ninguém mede de maneira eficiente 50 indicadores. E ninguém entendia. Na hora de reportar, a gente levava isso para conselho, era um horror, porque era muita coisa para mostrar, ninguém entendia, tinha coisa que não era relevante, então a gente deu uma boa enxugada nisso e deixou muito mais focada. A definição de uma governança mínima, né, como é que a gente vai subir esses assuntos para diretoria executiva, para conselho, quais são a forma que a gente vai criar, institucionalizar a conversa. Depois eu vou discorrer um pouco cada um deles, definir propósito, obviamente, a gente não faz nada sem propósito, ter um plano, mesmo que esse plano, ao longo do tempo, a gente precise reconduzi-lo, mas a gente precisa saber para onde é que a gente vai, pelo menos daqui a 5 anos, com essa agenda. A gente já tem um problema na agenda de sustentabilidade, que ela depende muito da visão de longo prazo da empresa. As empresas que, por uma questão macroeconômica, como o Brasil, que está amarrada no curto prazo, ela dificilmente vai conseguir ter uma agenda robusta. Prova disso é que as empresas que têm os melhores programas ESG são empresas de raiz europeia ou mesmo raiz americana, que conseguem olhar para o longo prazo. Isso tem um exemplo muito grande que eu alguns anos atrás, eu perturbava lá o meu CFO, dizendo, cara, a gente precisa rodar e precisamos acelerar o nosso trabalho de blended finance nos financiamentos, né? Ele dizia para mim, não tenho tempo disso, eu estou lutando para conseguir melhores condições de financiamento para a companhia nesse mundo maluco de juros a 15%. Então, era o foco dele que consumia 90% do tempo dele, ele não tinha espaço mental nem tempo material para tratar o assunto. Então, a prisão do curto prazo. Então, a gente não pode cair na mesma armadilha e fazer as coisas aleatórias e pontualmente. Depois, obviamente, metas, né? Esse plano para onde eu quero chegar, mas como eu quero chegar, em que número eu quero chegar. Engajamento de stakeholders, é o meu colega lá do Maranhão, né? Como é que eu faço para esse camarada entender que essa agenda serve para ele, faz sentido para ele. Comunicar, e aqui é importante, não é só comunicar, não é só fazer comunicação, não é só fazer reputação, senão a gente cai na armadilha de de ter um programa muito focado no green ou no social washing. A gente só comunica, mas a gente olha para o restante da fundação da casa e ela está ruindo. Mensurar impactos, aqui vem um pouco da minha tese, depois de um trabalho que nós temos com o BID, que foi mensurar e dizer, bom, tudo bem, para que serve saneamento básico? O que é o melhor em saúde, o que é melhor em renda? E isso a gente envelopa tudo como SG. E, obviamente, aprender com os erros e reavaliar o programa. O nosso programa a gente teve que reavaliar muitas vezes ao longo do tempo. Principalmente porque, em um dado momento, a gente estava apontando para o lado que a turma dizia, peraí, essa turma aqui é a galera que viaja para Nova York, para os fóruns lá da ONU, e, no entanto, eu estou cheio de problema aqui na operação que poderia ter uma contribuição. Então, a gente teve que mudar de estratégia, depois eu falo um pouquinho. Pressões e incentivos, né? A gente, quando eu chego na companhia, naquele momento para assumir sustentabilidade apenas, não existia área, a Brookfield adquiriu a companhia em 2017, o que
pelo menos a gente tentou entender o seguinte: quem está pedindo essa agenda? Por que a gente precisa ter essa agenda? Né? De onde é que está vindo a demanda? Porque a gente precisava customizar o programa naquele primeiro momento para atender essa pressão e incentivo. Aí vem a primeira frustração, quando a gente começou a perguntar os executivos, conselheiros, enfim, para que a gente tinha que ter, tudo apontava para a reputação. Diziam o seguinte: não, mas por que você acha que tem que ter a área de sustentabilidade? A primeira pergunta foi: porque todo mundo tem. Porque o concorrente tem. Porque não dá para a gente não ter no site que a gente tem sustentabilidade. Então, era reputação. E naquele momento eu brinquei: pô, vocês contrataram a pessoa errada, era melhor ter contratado um profissional de comunicação e ter colocado para fazer. Eu falei: não, mas a gente vai evoluir. Então, o nosso primeiro momento, apesar dessa frustração, foi trabalhar muito reputação. Era pegar aquilo que a companhia já tinha de histórias bem feitas e envelopar como sustentabilidade e comunicar e fazer o relatório. Não tinha, nesse momento, contundência do ponto de vista de dizer: não, vamos mensurar impacto, vamos reduzir custo através da sustentabilidade, clima. Tinha-se uma dificuldade tremenda, principalmente no setor de infraestrutura. Depois veio, felizmente, a coisa foi melhorando, né? A gente tinha, nesse momento, uma dificuldade enorme em transmitir isso para conselho e diretoria executiva. Primeiro, porque ninguém entendia, a gente teve que parar um pouco, fazer education da turma, e era algo que a gente se perguntava: como é que eu levo isso e as pessoas entendam que isso gera valor? Tá? Não posso ficar preso na reputação. E a gente começou a falar de riscos. Começamos a dizer o seguinte: olha, por que a gente precisa falar de segurança hídrica? Porque eu tenho um risco de colapso de manancial. Eu pego a água de um rio, trato, distribuo, levo para a casa das pessoas. Se o rio seca, eu não tenho água para mandar para casa das pessoas e as pessoas não vão pagar minha fatura. Então, começamos a falar de riscos. E esse assunto começou a subir para conselho, não como sustentabilidade, e sim como gestão de riscos. O lado bom disso é que as pessoas começaram a entender de maneira estratégica, e o lado ruim, brincadeira, é que me deram a área de gestão de riscos corporativos. Então, a minha diretoria passou a ser sustentabilidade e gestão de riscos corporativos. A gente passou a olhar desde segurança do trabalho, de um modo geral, aos outros aspectos de sustentabilidade. Isso é muito bom para traduzir. Então, a gente não vai lá para dizer: olha, aqui a minha matriz de materialidade. Nós vamos lá e dizer o seguinte: olha, a gente precisa fazer isso aqui, porque olha o risco que a companhia pode estar, o risco que ela tem de não performar em determinados indicadores financeiros da companhia. Né? E isso, claro, essa matriz aqui, enfim, esse gráfico é de um livro que eu li à época lá na Espanha, né? Isso pode variar de setor, de segmento para segmento. Você pode ter um segmento, você tem uma pressão de cliente, principalmente no mundo nórdico europeu, uma pressão de cliente por ter uma agenda positiva. Você pode ter uma pressão mercadológica. Olha, se eu não produzo, né, experiências brilhantes aqui dos companheiros, se eu não produzo de maneira mais sustentável, eu não vou vender. Então, isso pode variar, esse sistema de pressões e incentivos de um lado a outro. Depois de entender esse sistema todo de pressões e incentivos, que a gente volta e meia recalibra, né? Agora a regulação passou a ter um pouco mais de protagonismo, o CVM principalmente. Bom, o que nós vamos agora medir? Tá? Então, essa já é uma matriz mais reduzida, onde a gente falou: bom, aqui, o que verdadeiramente importa para a companhia, para o C-Level e para o conselho, depois de uma ampla discussão. Então, nós estamos falando aqui, percebemos de menos ali, estamos falando quase 11 temas aproximadamente, onde a gente vai e traduz. É claro que a gente tem um breakdown disso, mas o que a gente leva isso, um slide, e discutimos com um plano de ação de cada um deles. Tá? Então, é simplificar a agenda. O terceiro ponto é a governança mínima. Né? Aquilo se perdia. Né? Como é que nós vamos promover uma education da alta liderança se não se tem um fórum apropriado? E aí foi a nossa comissão, que a gente chamava de comissão ESG, no primeiro ano de companhia, mas que a gente juntou e a gente chama de comissão de riscos.
Tá? Então, aquele é a governança, aquele é o fórum que a gente leva com uma definição na política muito clara do que sobe e do que não sobe, para um âmbito de decisão, por exemplo, de conselho. Então, por exemplo, o apetite, a definição do apetite a risco da companhia sobe para conselho. Quando eu vou fazer uma revisão de uma meta ou a criação de uma meta SG, eu aprovo, eu valido em conselho. Mas a definição do escopo do relatório, não, eu não passo em conselho. Então, definir a governança mínima ajuda a organizar a casa. O nosso propósito, obviamente, isso, e aí é o que dá o nosso norte, né? É o que, para além do resultado, que vai mexer com o coração das pessoas, isso é importante, a gente fala no aspecto reputacional, e o plano, né? Plano este que nós tropeçamos um monte de vezes. Vocês vão ver que a gente começa ali no ciclo 17, 18, grande parte disso com efeito reputacional. Então, criação da área, pacto global, princípio de empoderamento feminino, ir muito fórum, comunicar o que a empresa está fazendo, etc. Tinha um caráter essencialmente de reputação. E aí, depois, no segundo ciclo, 19 e 20, a gente vai lá e olha, peraí, agora a gente precisa ter um comitê, uma comissão para tratar esse assunto, o assunto começa a amadurecer, começamos a falar de gases de efeito estufa, medir intensidade de carbono da companhia, por aí vai, etc. Então, isso vai evoluindo. Né? É claro que, por exemplo, quando a gente define metas da companhia como um todo, ela tá metas atreladas à remuneração vulnerável, variável, desculpe, né, que estou vulnerável aqui ditando. A gente só conseguiu fazer isso no ciclo 21, 22, em que pese a gente ter proposto fazer isso a partir de 19 e não obtivemos aprovação. Então, a nossa defesa era, se não mexe no bolso do executivo, isso não vai tracionar. Então, a gente conseguiu fazer isso, fazemos até hoje, metas ESG no card global da companhia. Então, você tem um peso hoje de 10% na meta global, que bate em Chico e bate em Francisco. Tá? Então, tem um pouco de maturidade da companhia, né? E essa maturidade vai vir e veio com o tempo. Né? Depois, isso começa nesse ciclo 19 e 20 a gente olhar mercado, né? Ou seja, o que essa agenda proporciona de geração de valor imediato? Eu conecto um pouco aqui mais diretamente com o tema da nossa conversa. Era uma companhia de infraestrutura e saneamento faz muito capex, depende muito capex, é muito intensiva em investimento e toma muita dívida. Dívida esta, no Brasil, que tem um custo, muitas vezes, de financiamento elevado. E nós começamos a perceber, depois de uma rodada que nós fizemos em Nova York, visitando bancos, junto com o CFO, à época, os bancos dizendo, caramba, tem um monte de oportunidade aqui para você atrelar desempenho em sustentabilidade com o financiamento. Então, a gente começa a trabalhar isso junto com a tesouraria de maneira muito ativa e é talvez o nosso maior case de sucesso. Né? E grande parte dessas iniciativas vinculadas com clima e diversidade e inclusão, que eu vou falar um pouco mais adiante. Então, ao definir esses compromissos, primeiro ter a quantificação, traçar o compromisso e começar a empurrar isso no financiamento. Quando eu vou lá tomar uma dívida com um banco, com um multilateral, eu falo, opa, eu quero reduzir carbono para além do limite legal. O que você tem de linha de financiamento para isso? Então, ele atrela um item do financiamento, vou dar o exemplo mais recente do Maranhão, e estimula a conduta positiva. E isso foi um efeito muito bom na companhia, porque as pessoas começaram a olhar, não é a galera do marketing, não é o nice to have. E isso começa a mudar na entranha da organização, nas entranhas da organização, e a gente começa a ser mais ativo e sentar mais à mesa e deixar de estar no cardápio apenas. Então, agora,
o que foi construído anteriormente foi fundamental. Depois eu vou deixar o vídeo um pouco para o final, que é em benefício do tempo, mas em termos de comunicação e engajamento é fundamental. De novo, o exemplo do meu colega do Maranhão e de outros, mas, por exemplo, na agenda de diversidade e inclusão, a gente não conseguia evoluir. Imagina uma companhia de infraestrutura altamente masculinizada, a gente não conseguia evoluir nas metas de gênero, porque os executivos não entendiam muito bem para que é aquilo. Tinha muito discurso à época da meritocracia. Meritocracia, não, tem que contratar o melhor. E a gente começou a falar de vieses inconscientes, começamos a fazer treinamento de viés inconsciente, enfim, etc. E fizemos uma catastrófica pesquisa na companhia. A gente resolveu perguntar para os executivos qual era a barreira, com caráter anônimo, senão ele não responde, qual é a barreira que ele tinha para gerir uma pessoa que assumisse, por exemplo, a sua orientação sexual, uma pessoa, por exemplo, um profissional com um profissional PCD, e a resposta, principalmente quando a gente olhou para a orientação sexual, é que 70% dos executivos não tenham condição de gerir uma pessoa à época que tem uma orientação sexual diferente da minha. E a gente achou aquilo um absurdo, né? Assim, isso é uma maior frustração da minha vida. E a gente colocou a cabeça na mesa, não, vamos trabalhar com empatia. Empatia, vamos mostrar para as pessoas que nada demais. E a gente mergulhou com a consultoria fazendo treinamento de viés inconsciente para todos os executivos 2 vezes por ano, com algumas dinâmicas interessantíssimas. Nós pegamos 50 executivos que a gente achava, assim, pelo comportamento, que era um pouco cintura dura, e a gente colocava numa sala, fazia uma dinâmica para isso, aí, de novo, importantíssima alta liderança, porque lá no programa SG, nós dizíamos lá para a presidente, à época, se você não tracionar, a turma vai chutar minha canela. Então, a gente combinava o plano, quando tinha um pouquinho de dificuldade, ela telefonava e mandava a turma ir para o treinamento. O treinamento era interessantíssimo, não sei se vocês já viram. Pegamos 50 executivos, colocamos numa sala, ele não sabia o que era o treinamento. Quando eles chegaram, eles recebiam uma venda, vendavam o olho, sentavam numa mesa, com luzes apagadas, todas as frestas das janelas apagadas, tal. Cara, mas pô, eu não estou enxergando. O treinamento é esse. Entrava um profissional que começava a fazer uma dinâmica com eles e contando da trajetória pessoal dele. Tinha morado nos Estados Unidos durante muito tempo, que tinha tido doutorado em universidade americana, que etc, etc, e que falava 4 idiomas, e que isso, que aquilo, que tinha trabalhado num banco, tal, tal. Então, ele conta um pouco da história dele, depois, ao final da dinâmica, ele pergunta, agora eu quero que vocês escrevam no papel, aí acendia a luz, vocês escrevam no papel, eu vou sair da sala, o que vocês imaginam que eu sou? Tentem definir a minha característica física. Quem eu sou, cor da pele, onde eu moro, cabelo, origem da família, etc. Ele saía da sala, acendia a luz, o cara tirava a venda e escrevia um pouco das características. E depois, uma outra pessoa perguntava, e a esmagadora das respostas é que era saía um homem branco, de cabelo loiro, olhos verdes, paulistano, de família tradicional, tinha estudado ali, no mínimo, no INSPER ou no Mackenzie. Então, e aí entra o colega que era a Santo Caos, que fez essa dinâmica, ele entra e fala e diz assim, e era um profissional, era uma pessoa negra, tinha estudado a vida toda em escola pública, fez o primeiro nível de estudos fora do Brasil, que ele obteve uma bolsa de estudo, e aquilo quebrou. Então, o viés inconsciente está aí. É por isso que boa parte dos executivos não consegue. E a gente começou a quebrar um pouco isso, a dinâmica dessas pessoas, até a gente chegar no
no momento de companhia onde executivos começam a falar, executivos e o restante da companhia, abertamente sobre a orientação sexual. E esse vídeo que eu vou mostrar são as pessoas falando publicamente no nosso canal do YouTube sobre a sua orientação sexual para o resto da companhia e para o público em geral. Então, fala-se abertamente, a gente não tem mais problemas de gestão, o próprio canal confidencial da companhia evidencia isso, problemas de não se sentir confortável em gerir ali alguma pessoa de um público minorizado. Mas depois eu passo o vídeo. Depois, obviamente, transparência, não vou me perder muito com isso, porque todos conhecem. E agora falar de resultado que conecta, né? Nós envelopamos para a companhia 5 bilhões de reais em dívidas sustentáveis. E a grande beleza disso é que a gente conseguiu aumentar a demanda pelo papel quando a gente atrelava isso a critérios sociais e ambientais. Nós fizemos aqui, dentro desses 5 bilhões, tem 2 bilhões do primeiro Blue Bond da América Latina, que é aquela dívida atrelada a compromissos de despoluição dos oceanos, feita na região metropolitana de Maceió. Nós temos uma concessão grande lá. Então, perceba que a gente começa a falar de financiamento, a falar de green bonds, a falar de social bonds, a falar de dívida de linked bonds. Então, entramos aqui para o jogo. Saímos do banco de reserva, somos titular da equipe. Depois, eu vou dar mais exemplo aqui, mas 70 milhões de incentivos no financiamento com o BID, que esse incentivo a gente começa a capturar e entrega para a companhia um CDI careca. Quem é do mundo financeiro vai saber, ou seja, uma dívida relativamente boa, se a gente até lá. Então, se o programa não andar, a dívida fica mais cara em termos de spread reduction da companhia. Então, isso é super importante, porque a gente para de tratar de temas que são muito mais laterais para temas mais centrais da companhia, né? Depois, integração de gestão de riscos da companhia. A gente começou a olhar na companhia eventos que a gente entendia que eram eventos causados por episódios climáticos extremos. Fizemos um levantamento com as operações de interrupções no fornecimento de água, interrupções na captação de manancial, tabulamos aquilo, jogamos num gráfico, levamos primeiro para discutir na diretoria executiva, depois debater em conselho, e aí eu fui mais uma vez premiado que recebi a função de ser gestor de crises da companhia, né? Eu acho que eu perguntei na companhia como por que vocês escolheram? Assim, eu dizia, provavelmente pelo fato de ser baiano, né, e ter uma calma natural, deve ter sido por isso, né, porque eu já não tenho mais coragem de apresentar nada. A diretoria que eu apresento uma coisa, o pessoal discute, não, tá bom, você que vai cuidar agora, né? E não necessariamente com o salário acompanhando, né? Todo mundo já vivenciou isso, mas é normal. Então, a gente começa a mostrar que nós tivemos um acréscimo, episódios principalmente de escassez hídrica, como aconteceu em Uruguaiana mais recentemente, uma concessão uruguaiana universalizada, onde a gente precisou parar a captação de água no rio, porque veio uma mancha de poluente no rio, a gente não pôde captar, a cidade ficou sem água 3 dias. E isso aumentou 30%, se a gente olha de 19 para cá. Então, a gente leva lá para a diretoria e fala assim, gente, ó, isso aqui é a Vera, tá? Olha o quanto que a gente gastou para reparar todo o sistema de bombeamento de água de Cachoeiro do Itapemirim, numa inundação terrível que nós tivemos lá. Quem é do Espírito Santo deve lembrar disso. Olha o nosso custo de manutenção. Então, a gente, de certa forma, isso a companhia olha e fala, não, assim, de fato, aqui não é algo que a gente está invernizando um programa de comunicação, um programa de marketing com um verniz bem bonito, sustentabilidade. Isso aqui a gente precisa olhar, porque senão nós vamos deixar dinheiro na mesa. Tá? E aí o tema, eu vi um colega que falava do tema G, super importante, nós temos contratos celebrados com a administração pública. Então, o nosso compliance, o nosso programa de compliance, por força do acionista principalmente, mas por convicção também,
ele segue lei anticorrupção americana, canadense e inglesa, porque o fundo Brookfield tem investimentos nesses países também. E é um programa bem robusto, a gente é muito sério com isso, e o fato é que nós somos a única companhia de saneamento do Brasil que tem o selo Proética. O selo Proética é bem, quem conhece, é bem restritivo, tem uma série de itens que você tem que ter, e a gente é a única companhia que atende o setor carinhosamente, né? Depois que a gente começava a falar, gente, assim, interação com a agente público tem que ser muito séria, a gente começava a levar exemplo de mundial, e aí eu fui de novo premiado com a área de relações institucionais. De novo. Então, eu estou cuidando desde crise a relacionamento institucional, a agenda em Brasília tem que ir para o Senado Federal, eu não sei como a cabeça liga e desliga tão fácil, que são temas completamente diferentes. Então, é muito importante também o G, o colega aqui mencionava, eu queria assinar embaixo disso. Diversidade avança, nós atingimos a meta de profissionais negros em posições de liderança, gerentes acima, batemos 50%, levamos no conselho, o conselho disse, legal, agora é 60%. Estamos com 60%, colocamos a meta de mulheres também, de gerentes para cima, 40% até o final do ano, estamos a 37%. E a meta da remuneração variável dos executivos, uma das ESG, é o seguinte, o diretor, o gerente, o coordenador, quem quer que seja, se ele abrir 10 vagas na companhia, entre novas vagas ou reposições, ele precisa preencher 4, no mínimo, com mulheres, por exemplo. Então, isso está na remuneração variável. O fim do ano fala assim, você contratou 10, você contratou 3, você perde esse item da meta. E foi isso que acelerou. Foi isso que acelerou o programa. Depois do financiamento climático com o BID, que eu vou falar, energia renovável, o custo de energia, né? Não sei se vocês que conhecem uma operação de saneamento, você vai na estação de tratamento de esgoto, tem aquele barulho, aquilo ali é uma bomba jogando oxigênio na lagoa para a matéria orgânica decompor, a bactéria decompor a matéria orgânica, e isso tem um gasto de energia absurdo na companhia, deve estar representando ali 20% mais ou menos do que você tem de gasto com a operação. E a gente começou a trabalhar com a área de eficiência energética para adquirir energia no Mercado Livre incentivado, e nós ajudamos especificamente obtendo I-RECs para conseguir ali melhores condições. Então, a gente sai de 0 em 2018, renovável, para 87% direta. Tá? Se a gente somar o pedacinho, aqui tem 13% do cativo, se pegar 80%, que é mais ou menos a nossa matriz energética, vai dar 90 e tantos por cento. Aqui é 87% direto, que a gente compra direto de fontes renováveis. E nos princípios de empoderamento feminino também, tem um plano de ação, está na remuneração da turma, que é atender todos os itens dos princípios de empoderamento feminino. Fundamentalmente, esse é um case interessantíssimo, que é a ampliação da licença maternidade. A gente leva uma proposta há 3 anos atrás para aumentar de 4 para 6. A turma do financeiro dizia, então vamos transformar a empresa cidadã, porque aí sai na faixa. Mas não estamos falando de ser na faixa. Você até pode. Depois você até pode fazer o processo de empresa. Não podia por uma questão contábil. Mas nós tivemos muita dificuldade. Fomos reprovados na primeira apresentação, que diziam o seguinte, não, mas espera aí, eu vou ter que contratar um temporário, mais 2 meses, não posso, enfim. Então. E aí a gente pegou dados da RAIS com a ajuda do Pacto Global e a gente mostrou, não sei se vocês têm esse dado, isso é impressionante. Você pega uma mulher que, no intervalo de 3 anos, considera o afastamento dela pela licença maternidade tradicional, computa aquilo como se fosse, entre aspas, um absenteísmo, e pega um homem, média da RAIS, dado público do governo, nesse mesmo intervalo de 3 anos. Imagina quem afasta mais. Nós. Que aí vai lá, vai para o bar, toma uma cerveja, tem uma ressaca, não vai trabalhar, quebra o pé jogando bola, dá umas enroladas. Então, a gente mostrou que
a licença maternidade estendida de 6 meses não ia impactar em nada na companhia, que era o que pediram, e aí nós obtivemos a aprovação de a companhia tem, sem ser empresa cidadã, 6 meses de licença maternidade para todo mundo. Estendemos também a licença paternidade. Então, a gente não quer uma conversa que seja pura e simplesmente de invernizar coisas. A gente precisa ter coisas que aconteçam de fato. Já vou terminando aqui, viu, Ananda? Está acabando. Consumo de energia renovável, eu falei, olha como a gente migrou, a 18 era zero. Resíduos também, a gente, quando trata-se o esgoto, vira um troço chamado lodo. O lodo é uma água suja. Ele tem 80% de água, 20% de sólido. Você precisa secar esse produto. Você só tem duas formas de secar ele. Ou você coloca numa estufa, energia, gasta energia, não posso fazer isso porque eu preciso diminuir minha matriz energética, tem um custo. Ou você seca com energia solar. Então, a gente começou a criar estufa de secagem de lodo com energia solar e reutilizar o lodo para uso na agricultura. A gente tem um projeto fantástico, começando agora no Tocantins, atrelado ao BID, que é um projeto piloto muito inovador, que eu uso o lodo para ser fertilizante no agro. Principalmente isso não vai diretamente para a fazenda, vai para as empresas que trabalham nesse setor, e a gente usa o lodo, sai muito mais barato para a empresa, ele é rico em fósforo, potássio, é muito mais barato para ela, que ela não precisa importar aquilo, e eu, enquanto companhia, evito uma taxa de aterro brutal, com aterro colapsado no Brasil, estamos falando de R$300 a R$400 a tonelada desse lodo que eu levo. Então, melhor a minha estrutura de custo, e a gente soube quantificar tudo isso, lá vai eu, né, o cara que gosta de pôr número em tudo, quantificar isso, levar e criar esse programa e atrelar o financiamento, o BID me paga para eu fazer esse projeto. Olha que maravilha. Depois, também, na veia de quantificar, a gente tinha muita dificuldade de dizer, quando eu ia recentemente no Senado Federal falar sobre a importância do saneamento, nós fizemos esse estudo com o BID, dizendo por que é importante o Brasil universalizar, e a gente quantificou isso junto com o BID. Então, você pega, por exemplo, Palmas, onde a gente opera, que é a única capital da região norte universalizada, nós quantificamos e mostramos que as internações por doenças de veiculação hídrica caíram 62% na cidade, graças à universalização do saneamento. Então, isso são números muito poderosos para o agente público, que muitas vezes está preocupado apenas ali com a tarifa. Então, um pouco E para finalizar, o case, que acho que conecta com o tema da palestra, que é o case com o BID Invest. Nós tomamos uma dívida de R$500 milhões para a universalização do serviço em 2 cidades do Maranhão, que nós atuamos. E eu liderei o processo junto com o BID lá em Washington para dizer que era um pouco mais de dinheiro para eu fazer carbono, fazer diversidade e inclusão, fazer o lodo, depois eu vou detalhar cada um desses KPIs. E o BID ele opera um fundo em inglês, nos conectamos, apresentamos uma jornada de descarbonização, que eu vou falar aqui na frente, mostramos a intensidade de emissões que a companhia tem, que é quilos de CO2 que a gente emite por cada 1.000 metros cúbicos de esgoto que a gente trata, mostrar a fronteira tecnológica, custo marginal de abatimento, e dizer, olha, se eu fizer aquilo que a legislação me obriga, que a resolução CONAMA, em termos de lançamento de efluentes, o básico, eu vou chegar nessa curva de descarbonização, mas se eu der um passo adiante, colocar algo mais eficiente, fazer uma opção de coisa, fazer renováveis, etc., eu abro a boca do jacaré em termos de descarbonização, o meu CAPEX adicional é tanto, você me dá tanto, a gente meia aqui, esse impacto fica bom para todo mundo. Então, esse foi o case interessante. Esse aqui, os indicadores é redução de emissões de carbono na companhia. Por exemplo, temos que reduzir 37% a partir do baseline em 27, 50% até 29, redução de intensidade, depois a planta de secagem de lodo, numa estação de tratamento de esgoto chamada Cajueiro, lá, e eu vou secar aquele lodo e vou mandar para uso agrícola. Depois, quem tiver interesse, tem muita gente do agro que quiser conhecer, esse projeto é belíssimo, ali para quem quiser conhecer um pouco mais. Também outra planta de secagem e destinação para a agricultura, em outra estação de tratamento de esgoto, 70% de energia renováveis, todo o consumo
da operação das duas cidades com energias renováveis, certificadas com a I-RECs, sequestro, captura de 90% do metano. Metano, bom, chovendo molhado, é um gás que tem o maior potencial de aquecimento climático, então é capturar esse metano e minimamente queimá-lo para virar CO2, então diminui bastante o potencial. Depois, conduzir um piloto de óxido nitroso. O óxido nitroso também é um gás terrível do ponto de vista climático. O Brasil não faz nada com óxido nitroso, ele emite muito, então fazer esse primeiro piloto brasileiro de eliminação de óxido nitroso, isso com a ajuda do BID, e indicadores de gênero e negros e raça em micro e pequenas empresas na cadeia de valor. Então, eu tenho uma meta lá que eu preciso contratar um percentual de empresas que tenham lideradas por mulheres e negros. E aqui é o que a gente abre da curva, né, a boca do jacaré. Então, a linha azul era a minha emissão se eu não fizesse nada, business as usual, o que a legislação estabelece, com o plano de CAPEX da companhia, e a linha laranja é aplicando tudo isso que eu falei anteriormente, abre a boca do jacaré, eu consigo evitar 1.200.000 aproximadamente toneladas de CO2 até 49, e aí o BID ele me paga $4 por cada tonelada que a gente está evitando em média ali, tá? Então a gente tem ali um benefício financeiro interessantíssimo. Finalizando, é um pouco do que eu falei de frustrações, né? Então, primeiro, a gente não pode permitir, né? Foi um pouco o erro nosso no começo de ficar apenas, Ananda, olhando ESG só como reputação. Reputação é importantíssima, marca importantíssima, de comunicação a gente adora, mas não pode ser só isso, tá? Senão a gente vira ali o nice to have. Olhar muito para fora, vai muito para Nova York, enfim, etc. Esquece de olhar meu coleguinha lá do Maranhão, que precisa resolver perdas ou precisa de financiamento melhor. Então, olhar para dentro também é fundamental. Alinhar o programa de necessidades do negócio, financiamentos, por exemplo. Tá? Isso é importante para que a gente entre para o jogo, esteja na mesa e não no cardápio. Dedicar tempo ao planejamento, eu já falei anteriormente. Engajar a alta liderança. Se a liderança não comprar a história, se o nosso CEO ou a nossa CEO não levantar o telefone e dizer o seguinte: olha, é para você fazer isso, tá? Está no plano que eu aprovei, isso é importante no comitê, na comissão de riscos, o assunto não caminha. Fazer parceiros, educar e converter. Então, eu não preciso só eu falar de ESG. Meu colega lá de Maceió, ele precisa ter o mérito para falar isso, né? Dar o protagonismo. Quando nós ganhamos um prêmio de redução de perdas na AmCham, eu me lembro que veio o nosso colega que fez um trabalho de perdas sensacional. Eu disse: não, quem vai subir no palco e quem vai falar é você. Eu não vou subir porque eu não faço nada, só te ajudo ali no programa Envelo para trazer o financiamento. O mérito não é meu, é teu. Então, isso ajudou bastante dando protagonismo, aproximar o programa às áreas de negócio e evitar a cultura de que tudo está lindo. Eu coloquei entre aspas, porque foi o que disseram para a gente lá, tá, no começo. Dizia o seguinte: então, tudo é lindo lá em sustentabilidade. O vídeo é lindo, sabe? As pessoas sorrindo, o relatório de sustentabilidade cheio de cores. E dizia: não, tudo bem, eu quero ser lindo, até porque eu sou feio para burro. Então, assim, não tem problema, tem que ser bonito mesmo, mas assim, eu quero que o meu CFO diga: caramba, me ajudou aqui no financiamento, o outro me ajudou com perdas, me ajudou com isso, me ajudou aquilo. Então, não pode ser só uma festa, pode ser também uma festa, mas que a gente celebre quando a gente traga resultados, como foi o BID. Muito obrigado, Amanda. Passei 20 centavinhos do tempo, agradeço o tempo de vocês e a paciência, e estou à disposição para quem tiver dúvidas. Obrigado.